Agora eu vou explicar aqui, né, de fato, como fazer a redação, parte por parte. Vamos começar pela introdução. A introdução aqui, eu vou ler essa outra redação minha, só a introdução. As mulheres sofreram discriminação ao longo de toda a história por simplesmente serem mulheres. Eram vistas como frágeis, incapazes e de intelecto inferior ao dos homens. Pensamento este que perdura até os tempos atuais, visto que as oportunidades no mercado de trabalho são cerca de 45% maiores para os homens, segundo dados da CNN Brasil. Diante desse cenário, é relevante discutir os entraves para o combate do preconceito contra mulheres no futebol brasileiro, aqui o tema, o que se deve aos estereótipos que desqualificam o trabalho feminino e à ausência de apoio por parte de associações responsáveis pela administração do futebol. Li rapidinho, só pra gente ter uma noção superficial mesmo da introdução. Agora vamos aprofundar. Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma introdução, uma redação, é montar um esqueleto. Primeiro você vai colocar aqui o tema. Eu sempre gosto de fazer isso. Aqui você escreve o tema. Aí você vai colocar aqui um motivo. Escreve aqui o motivo. Aí tu coloca bem aqui, você já tem que pensar em um repertório. Pensa aqui no repertório. Isso tudo aqui ficou feio, mas repertório. Pensa no segundo motivo. O Mera chama isso, ó, aqui, ó, de tópico frasal. Pensa aqui no segundo tópico frasal. Pensa no repertório. Você já pode pensar aqui no quem, o que, como, pra quê. Você pode fazer um textinho aqui resumido mesmo de como você iria solucionar isso. Só pra você não escolher um tema, depois chegar lá no final da redação e ficar perdido. Meu Deus, como é que eu consigo resolver isso? Porque tem, às vezes, alguns motivos que são mais complicados de resolver. Então tem que pensar tudo isso. Fiz isso. Aí agora sim, vamos lá, começar a introdução. Objeto cultural. Pensa aqui também, ó, no repertório pro tema. Tem que ser um repertório geral relacionado ao tema. Depois 2 repertórios específicos, cada um relacionado a cada tópico frasal. Então tá. Aí você começa. O objeto cultural, ele pode ser um livro, um filme, uma música, uma frase de filosofia. Pode ser um ditado popular? Não pode ser ditado popular. Deixa eu pensar um ditado popular aqui. Quem não tem cão, caça com gato. Claro que dificilmente você iria pensar em colocar isso numa redação. Mas tem alguns ditados populares que são mais chiques, né? Então, às vezes, você poderia pensar em colocar na redação e não pode. E aí, tá, você vai pensar no seu objeto cultural. Depois, você vai fazer um comentário. Você vai fazer uma explicação resumida da obra. Esse conjunto aqui, ó, geralmente pode ter 5 ou 4 linhas, mais ou menos. Esse 1 e 2. E é importante falar que esse comentário tem que ser no sentido do seu tema. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior que você pode usar praticamente qualquer repertório. Você pode usar... Quando eu tava começando a fazer minhas redações, né, lá no primeiro ano, eu citava muito filme, e esse filme eu citava para vários temas diferentes. Por quê? Porque aqui no meu comentário, eu pegava aquela parte do filme que eu queria direcionar para o tema. Você pode usar o filme em si, né? Mas se for um tema mais complicado, você pode pegar uma cena específica do filme, um personagem. Como é que eu poderia, então, né, para exemplificar aqui, citar um personagem? Eu poderia colocar no filme, poderia colocar aqui na obra cinematográfica, vou fazer esses dois aqui, ó. Na obra cinematográfica do Estúdio Ghibli, entre aspas, Sussurros do Coração, ou então eu poderia colocar na obra cinematográfica japonesa, vírgula, intitulada Sussurros do Coração, outra vírgula. A protagonista, deixa eu ver, a protagonista sofre com anseios a respeito do seu futuro. Eu tô resumindo bastante, né? Você iria explicar mais, só pra vocês terem uma noção como é que eu citaria um personagem. Você não vai colocar, nesse filme tem uma personagem que ela tem tal coisa, ela tem ansiedade e medo do futuro. Não, você tem que embelezar, sempre embelezar a sua escrita, né? Usando as palavras mais bonitas que você conhece. Aí, depois disso, você vai falar o tema. Vamos voltar bem aqui nessa redação que eu mostrei. Cadê o tema aqui? Eu coloquei, é relevante
discutir os entraves para o combate do preconceito contra mulheres no futebol brasileiro. Aqui, dá pra perceber que eu coloquei o tema mesmo que o Mera colocou lá na proposta de redação. Mas eu poderia reformular. Por exemplo, vocês estão vendo que eu usei quase uma linha inteira para falar do tema? Vai que eu queria escrever mais coisas. Então, eu poderia resumir esse tema. Você não precisa escrever com as mesmas exatas palavras, né? Você pode reformular do jeito que você quiser. Por exemplo, naquela redação que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, né? Era entraves para a valorização do cinema brasileiro. Eu poderia colocar entraves para o acesso à cultura. Poderia reformular do jeito que eu quisesse. E depois disso, a parte final da introdução é a tese binária. Aqui eu coloquei, são 2 motivos. Você vai pensar em 2 motivos que esse tema acontece. Você vai pensar, olhar para o tema e pensar por que isso acontece. Aí você vai dar 2 motivos. É importante, não escolham temas que sejam, motivos que sejam muito parecidos. Se a tua tese binária for muito parecida, na tua argumentação durante o seu desenvolvimento, vai ser complicado não misturar as coisas. Então, é bom você escolher motivos, né? Uma tese binária que seja realmente mais diferente.